Boa tarde. Eu queria fazer duas perguntas. Em relação ao artigo 10º, queria questionar porque é que a solução foi encontrada no número 1 do alínea A e não do número 2. Primeira questão. E a segunda questão, em relação ao artigo 13º, se os notários contam como órgão jurisdicional para este fim? Sim. Então, a questão foi primeiramente resolvida com base na linha A e não na linha B, porque se repararmos, no final da linha A diz, ou se tal não se verificar. Quando nenhum órgão jurisdicional de um Estado-membro for competente por força do número 1. Ou seja, o número 2 é claramente subsidiário do número 1, só quando nenhuma das alíneas do número 1 estiver preenchida é que eu posso ir ao número 2, e isso tem uma razão. Se repararem, a competência que é atribuída no número 2 é uma competência apenas para os bens que se situem no território desse Estado-membro, enquanto que no número 1 a competência é atribuída para a totalidade da sucessão. Dentro do número 1 também há uma hierarquização das alíneas, e isso resulta de forma mais ou menos expressa da parte final do número 1, da linha A, ou se tal não se verificar. O que significa que se eu tiver um Estado-membro de nacionalidade em que existam bens, mesmo que eu tenha um Estado-membro que foi o da residência habitual anterior e onde também se encontram bens, eu tenho a competência internacional é do Estado-membro da nacionalidade. Porque se foi entendido, neste caso, que a localização dos bens mais a nacionalidade, que ainda é uma nacionalidade efetiva, deve prevalecer sobre a localização dos bens e uma residência habitual que já não é efetiva, é apenas uma residência habitual anterior. Foi esta a intenção do legislador. E, portanto, eu diria que o artigo 10º, enquanto critérios residuais, é altamente hierarquizado. Eu tenho de ver primeiro a linha A do número 1, depois a linha B do número 1, só no final o número 2. Quanto à segunda pergunta, porque é que o notário português, neste caso, é um órgão jurisdicional? Não é para fins de repúdio, ou seja, ele estava no âmbito da ação de inventário, a pergunta, e um dos interessados apresentou uma declaração que fez no outro tribunal. Fora de uma ação não seria. Fora de uma ação não seria um órgão jurisdicional. Mas como estava na ação e estava ainda a compor a questão do inventário, ele precisava de saber que aquele interessado tinha repudiado a herança para fazer corretamente a composição de acordo com a lei aplicável. Muito bem, mais questões? Por favor. Ao mesmo tempo. Eu não percebi como é que, em face do 34 no linha A, não se poderia aplicar a lei da situação dos imóveis em Portugal e em Espanha. Isto é, aquela outra vertente não segui. Por outro lado, aplicando-se a lei da situação dos imóveis ao imóvel situado em Espanha, seria aplicável a lei do Código Civil, isto é, seria aplicável o Código Civil ou seria aplicável a lei sucessória da Catalunha? Muito bem. Duas, se calhar, começando pela mais complicada, que é a primeira. Eu diria que para perceber, para tentar explicar melhor a posição que tem sido adotada pela doutrina portuguesa, temos de olhar para qual é o objetivo que o legislador europeu prosseguiu com a consagração do mecanismo do reenvio. O que eu consigo retirar do considerando 57 é que o reenvio foi consagrado para conseguir uma coerência internacional com a lei aplicada nos Estados terceiros. Então, o que é que isso me diz? Isso diz-me que o reenvio foi consagrado para que os Estados-membros, quando a norma de conflitos do regulamento remeta para um Estado terceiro, consigam aplicar o mesmo direito material que esse Estado terceiro aplicaria se a ação fosse intentada nesse país. E isto porquê? Porque muitas vezes, mesmo que a ação não seja intentada nesse país, é preciso reconhecer a decisão nesse país porque aí se situam alguns dos bens. E
o direito material aplicado pela decisão a reconhecer pode ser um critério para impedir o reconhecimento. Ora bem, porquê que a doutrina portuguesa diz que, neste caso, poderia não ser aplicável o 34, número 1, a linha A? Porque a norma, o que os tribunais ingleses fariam neste caso não era aplicar o direito material português. O que eles dizem quando remetem para Portugal é: eu quero aplicar o direito material que os tribunais portugueses aplicam a esta situação. E isto resulta em quê? Resulta que, se os tribunais portugueses decidirem que aplicam o direito material português, o tribunal inglês, sabendo isso, aplicará o direito material português. Harmonia internacional de julgados. Mas a verdade é que, se os tribunais portugueses disserem eu aplico o direito material inglês, os tribunais ingleses, sabendo isso, dirão então eu também aplico o direito material inglês e também há harmonia. E a pergunta que a doutrina portuguesa faz é: se eu aqui não preciso do reenvio para garantir a harmonia internacional de julgados, para que aplicá-lo? Porque reparem que a aplicação do reenvio pressupõe sempre o afastamento de uma lei que nós achamos que é a mais adequada para regular a sucessão. Se eu não ganho nada com isso, com essa troca, com esse afastamento, então eu diria é preferível não afastar. Mas também lhe digo o seguinte: este caso é menos problemático do que o caso em que o ordenamento terceiro pratica um sistema de devolução simples e, portanto, consideraria sempre competente o seu próprio direito material, porque aí a outra tese levará à desarmonia, como vimos na sessão da manhã. E é essa a razão que faz com que a doutrina portuguesa tenha defendido que, neste caso em concreto, não se devia aplicar à linha A. Contra a posição da doutrina portuguesa, temos a letra, pelo menos na versão portuguesa, do artigo. O artigo fala em remete, não fala em aplica. Se dissesse aplica, nós não tínhamos dúvidas nenhumas. Mas diz remete. Quanto à segunda pergunta, eu defendo que seria aplicável, e agora espero não me enganar, o direito material da Catalunha. Porquê? Porque tínhamos de verificar, sendo uma remissão para um ordenamento jurídico plurilegislativo, tínhamos de determinar qual era. E, em princípio, mais uma vez, aqui tínhamos de ver as regras não do regulamento, porque a norma de conflitos que remete para o ordenamento jurídico plurilegislativo não é a norma do regulamento, é a norma do direito, é a norma inglesa. Então tínhamos de ver as regras inglesas em matéria de ordenamentos jurídicos plurilegislativos. E eles tendem a seguir um princípio que é este: se a norma de conflitos permite designar não só o ordenamento jurídico soberano, como o ordenamento jurídico local, então ela designa logo os dois. A lei do lugar da situação do imóvel permite dizer que o imóvel se situa não só no Reino Unido, mas em Inglaterra, numa rua qualquer, de uma cidade qualquer. E, portanto, seria por isso que eu tenderia a defender que seria aplicável o direito material da Catalunha. Boa tarde. A minha questão prendia-se com o número 2 do artigo 22, relativamente à declaração, a forma que deve revestir a declaração da escolha da lei, se só pode ser mesmo por testamento ou se poderá também ser num documento autêntico. Bem, ele tem de revestir a forma de uma disposição... Peço desculpa. Ele tem de revestir a forma de uma disposição por morte. Um pormenor aqui importante. A expressão disposição por morte é uma expressão que deve ser interpretada autonomamente e que tem uma definição no artigo 3º. E se virem o artigo 3º, disposição por morte equivale, se a memória não falha, a testamento, testamento conjunto e pacto sucessório. Então, ela tem de revestir a forma de uma destas disposições. Qual é a lei que regula a forma dessas disposições? Também encontramos a resposta no regulamento. Encontramos a resposta no artigo 27. E, portanto, se a questão for colocada em Portugal e se pretenderem fazer a escolha de lei em Portugal, uma vez que uma das formas
possíveis para celebrar o testamento é mediante escritura pública, que é o documento autêntico por excelência, sim, a escolha de lei pode ser feita mediante escritura pública. Mas isso vai variar, mas como se pode ver no artigo 27, há uma panóplia de leis possíveis e desde que se cumpram as prescrições de forma de uma dessas leis, a disposição será formalmente válida. Eu, antes de prosseguir com as questões, gostaria de sondar aqui e ver a perspectiva do ordenamento jurídico espanhol relativamente a esta matéria, uma vez que há pouco o Dr. Isidoro chamou até a atenção para o cuidado que devemos ter na revogação dos testamentos, apelando sempre à análise de testamentos anteriores, não vai estar lá incerta uma cláusula com a determinação da lei aplicável. Yo coincido con lo que se acaba de decir. La regulación formal de la profesio juris se establece en el artículo 22 y el artículo 22 es muy claro cuando dispone que la elección de ley se tiene que hacer en una disposición por causa de muerte, es decir, en un testamento o en un pacto sucesorio. Y puede ocurrir que el testamento no sea un documento auténtico, un documento público. Pensemos en una disposición testamentaria en una forma hológrafa. En principio no reviste la forma del documento auténtico, aunque después sea necesario el procedimiento de la adveración y de la legalización del testamento. Incluso yo vengo a sostener que la profesio juris podría ser el contenido exclusivo del testamento o del pacto sucesorio. Es decir, yo puedo hacer un testamento donde únicamente diga quiero que mi sucesión se rija por la ley gallega. A partir de ahí, si no digo nada más, cogeré la ley gallega y aplicaré el régimen de la sucesión intestada de la ley de Galicia. De la misma manera que en un pacto sucesorio, el disponente se puede obligar frente al beneficiario en que su sucesión se rija por una ley determinada, la ley de su nacionalidad, que no puede ser otra. ¿Por qué? Porque de esa manera el beneficiario puede obtener la seguridad de que en el régimen de sucesión intestada de esa ley elegida, él va a ser el beneficiario. En el régimen, en el caso de la profesio juris en disposición testamentaria, por esencia, las disposiciones testamentarias se pueden modificar o revocar, de tal manera que la elección de ley puede alterarse. En cambio, si se fijan ustedes, en el caso de la elección de ley en pacto sucesorio, dependiendo cómo el pacto sucesorio se configure, puede suceder que la elección de ley determine ya de manera definitiva. Es decir, si yo me vinculo en un pacto sucesorio con mi heredero y no encuentro en la ley ni me reservo ninguna facultad unilateral de modificación o de resolución, esa determinación de la ley aplicable, esa fijación de la ley aplicable en el pacto sucesorio va a devenir definitiva. Se me puede plantear entonces, ¿usted me está diciendo que de esa manera el causante pierde su libertad para modificar la ley de la sucesión? Y yo les digo que sí, pero es que una vinculación en un pacto sucesorio, precisamente por esencia, puede tener por efecto limitar la libertad del disponente o del futuro causante a la hora de hacer modificaciones, en tanto que el pacto sucesorio juegan las dos partes. El disponente planifica, pero el beneficiario adquiere cierta seguridad de que va a ser el destinatario final de los bienes. Y en ese sentido, en la medida en que podamos configurar la elección de ley en una disposición testamentaria o en un pacto sucesorio, y sobre todo en este segundo caso, en función de que como el pacto sucesorio se configure, puede tener, como acaban de ver, efectos distintos, con lo cual hay que atender para que no se pueda producir un efecto indeseado. Muito obrigado pelo esclarecimento. Mais questões? Bom, não havendo mais questões, creio que cumprimos então o horário para a pausa, para o café, e retomaremos dentro de um quarto de hora. Obrigado.